Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 13 do podcast Rumo à Excelência. Eu sou Gustavo Arantes, responsável por acompanhá-los nessa jornada. Hoje a gente vai conversar sobre a história de um catarinense que revolucionou a história da saúde animal no Brasil. Mas antes de falarmos sobre o nosso episódio, eu quero falar um pouco sobre a Captas, que é a patrocinadora e responsável por esse nosso episódio. Não existe crescimento de um negócio sem ter pessoas certas. E pessoas certas passa por cultura, passa por fit com o gestor, fit com a posição e integração com a equipe. A Captas é uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em contratar posições do nível tático, sejam eles especialistas, coordenadores, até gerentes, até posições operacionais como heads, diretores e C-level para a sua empresa. Caso você tenha interesse em falar com a equipe da Captas, tem um QR Code na tela, é só acessar e a Captas vai ter o maior prazer em te atender e entender como pode te ajudar. Bom, agora querendo apresentar nosso super convidado, que é uma honra tê-lo aqui. Fundador e co-CEO da maior rede de franquias e farmácias de manipulação veterinária no Brasil, a Fórmula Animal, ele transformou a paixão por animais em um negócio milionário, com mais de 100 unidades e faturamento de 100 milhões, com formação em Direito, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, especialização pelo Franchising College e formação no Programa de Desenvolvimento de Conselheiros pela Fundação Dom Cabral. Nosso convidado de hoje é um exemplo de visão, execução e paixão, Marcelo Piazeira. Muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer te receber no Rumo à Excelência. Prazerzaço estar aqui contigo, Gustavo. Cara, e é bom que a gente já se conhece há muito tempo, já trocamos muita coisa, só que falando de Fórmula Animal e de gestão e governança, que são assuntos que a gente vai explorar, eu nunca tive a oportunidade de ter 2 horas, 1 hora e pouca aqui, só conversando contigo, cara. Acho que vai ser um papo bem legal. Na verdade, a gente teve alguns encontros, né? A gente trocava muita ideia, sempre um papo bacana. E hoje dá para contar um pouquinho da história da empresa. Assunto de viagem, assunto de trabalho, de problema, mas de história menos do que eu gostaria. Então aqui é o momento, hoje é o dia. Cara, quando eu penso no negócio de franquia, eu sei um pouco da história de vocês começaram em 2010, sei que o seu negócio evoluiu de uma ideia de uma farmácia de manipulação para se tornar a maior franquia de farmácia de manipulação animal no Brasil. Como que foi essa transição de ter um negócio local até falar assim, não, vamos franquear, e o negócio foi crescendo e se tornou a maior do Brasil? O negócio começou em 2010, era em Jaraguá do Sul, uma cidade do interior de Santa Catarina, e começou com uma simples ideia de realmente ser uma farmácia, né? E a gente viu um potencial muito grande do mercado pet no Brasil. Era um mercado extremamente, o segmento de manipulação era extremamente novo naquela época. A gente devia ter mais 5 farmácias no Brasil, mas a gente tinha uma visão que realmente tinha um potencial muito grande. E entendemos que o modelo de franquia era a forma mais plausível de ser explorado esse segmento no Brasil. Então, em 2012, começamos a estudar o que era franquia, porque é um negócio totalmente diferente do negócio de farmácia, né? Um outro business. Então, começamos a estudar o mercado de franquias. Levou 1 ano para a gente formatar o nosso negócio como franqueável. E em 2013, começamos a atuar como uma rede, atuar como franquia. Foi rápido, né? Então, assim, em 2010 você fundou, 2012 começou a desenvolver o modelo para 2013, né? Você falou começar a rodar. 2 anos de operação, né? Que a gente conseguiu validar o negócio nesses 2 anos. Viu que era um negócio rentável e replicável. 1 ano de formatação de franquia, que foi 1 ano de muito trabalho. Nós sempre entendemos que ter conhecimento através de pessoas que já estão no negócio é o melhor caminho. Então, estudamos muito com pessoas super capacitadas que já atuavam no segmento. Que foi na época que você fez essa especialização Franchise College aqui em São Paulo, exatamente, com o Marcos Rizzo, que é uma pessoa que conhece muito de franquia. E isso deu um salto grande para a gente do conhecimento. Então, a gente já entrou no segmento de franquia com muita bagagem, né? Claro que muita teoria, na prática, às vezes a gente prova que as coisas são um pouquinho diferentes do que se estuda, mas pelo menos já vínhamos com uma teoria muito robusta e com um material muito preparado para entrar no mercado. Tanto é que a gente conseguiu um crescimento bem interessante já nos primeiros anos de franquia.
como que foi? Onde foi a primeira franquia de vocês? Começamos de Jaraguá, né, a nossa matriz. O primeiro franqueado foi Porto Alegre, depois Rio de Janeiro, Salvador, Ribeirão Preto. Então foi bem... Quando que foi a hora que você falou, esse negócio aqui de franquia, esse trem é bom, vai dar certo aqui pra gente? Porque eu já ouvi algumas pessoas falarem, olha, você tem que ter uma franquia em São Paulo para o seu modelo de negócio estar validado. E aí você falou Porto Alegre, Rio de Janeiro, Bahia, eu acho. Salvador. Salvador, e você não falou São Paulo ainda, capital. Quando que foi? Em São Paulo a gente começou em 2015. Mas isso é interessante, porque São Paulo... É muito fácil o negócio dar certo aqui em São Paulo, né? Uma cidade com 2 milhões de habitantes, então percentualmente vai ter gente comprando o teu negócio. Uhum. Agora, quando tu começa um negócio numa cidade do interior, eu acho que não tem maior validação que essa. Porque se o negócio é rentável numa cidade de 100, 150 mil habitantes, ele é fácil de ser replicado numa cidade de 500, 1 milhão de habitantes. Então, acho que esse foi um grande passo de sucesso nosso, que a gente conseguiu transformar uma farmácia, uma boa rentabilidade numa cidade super pequena. E assim a gente conseguiu entrar em cidades do interior. Hoje a gente é muito forte, estamos em praticamente todas as capitais do Brasil, mas a gente é muito forte em cidades do interior, o que para a gente possibilita ser a maior franquia do segmento. Muito legal. Em 2019, meu primo me convidou para abrir uma franquia da Fórmula Animal e falou, Gustavo, vamos abrir uma franquia de farmácia de manipulação pet. Falei, rapaz, não faz sentido esse trem. E assim, também muito por ignorância minha na época, e eu venho de Juiz de Fora, que é Minas Gerais, né? E é uma cidade de interior. Cidade não é uma cidade pequena, 600 mil habitantes, mas na época, para mim, era um negócio totalmente distante. E tem muita diferença do modelo de negócio que você estrutura, por exemplo, para abrir no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Salvador, versus uma cidade de médio porte, uma cidade de pequeno porte. O que muda nisso? O que muda basicamente é o tamanho da operação. O tamanho dos espaços físicos, a quantidade de pessoas que vão trabalhar. Isso, então, a gente adapta para o potencial da cidade. Tá. Então, essa é a maior diferença. Agora, tem um dado bem interessante, que quando começamos com franquia lá em 2013, o modelo de franquia era algo muito rígido, no sentido que você tem um modelo padrão e ele tem que ser replicável para todas as cidades. E isso com o tempo foi se ajustando para uma personalização, que é o que o mercado está pedindo mais. Então, hoje, nós temos algumas questões que são passíveis de serem admitidas em algumas regiões e em outras não. Claro que temos algumas questões que são inegociáveis, né, que tem que ser mantido um padrão realmente que a gente estabeleceu, mas tem questões regionais que vão se adaptando. E isso muitas vezes não é no sentido do espaço físico, mas até do atendimento, de vestimenta, da forma de atuar com o cliente, precificação nem se fala, né? Uhum. Então, essa personalização tem ocorrido cada vez mais no mercado de franquia. O insumo, matéria-prima mesmo da produção de todos esses materiais, é a mesma origem? O custo é igual para todos os lugares? Porque eu imagino que, bom, você é de Jaraguá, você falou que tem em todas as capitais, o cara lá de Roraima, é o mesmo custo? Como que funciona essa parte logística e financeira para cidades menores também? O custo, basicamente, o que muda um pouco é a questão da logística, né, e o prazo de entrega. Mas isso no farmacêutico ele tem um prazo de entrega muito rápido, 2, 3 dias. Caramba, muito bom. Hoje, quase que 100% das matérias-primas são importadas da China. Nós temos fornecedores homologados que fornecem para a rede toda. E temos também algumas importações de ativos que não tem no Brasil e que daí a gente fornece para a rede. Mas o ativo hoje realmente é algo que é muito rápido chegar nas unidades. E um detalhe interessante, Gustavo, que tu sabe que hoje uma farmácia de manipulação usa o mesmo ativo que a indústria farmacêutica. A diferença é a quantidade que a gente compra, que é uma quantidade reduzida em relação à indústria. Mas o ativo é exatamente o mesmo que a indústria farmacêutica usa. E mesmo assim você consegue ter preço competitivo, né? Eu tenho uma funcionária nossa na Captas, a Luísa, e eu cheguei e te contei essa história dela. Falei, vou gravar com o Marcelo, que é nosso cliente aqui na Captas. Ela falou, Gustavo, eu sou apaixonada pela Fórmula Animal, porque ela tem um cachorrinho. Falei, olha, quando meu cachorrinho teve um problema no olho, eu fui buscar colírio. E assim, todos os locais que eu buscava, o preço era muito caro. Quando eu cheguei na Fórmula Animal, era um preço justo, bom, não é que era o mais barato do mercado, mas assim, era um preço abaixo de outros que eu já tinha visto que era absurdamente caro. Eles foram extremamente carinhosos e atenciosos comigo. Como que mesmo
comprando volumes menores, então o seu valor provavelmente é um pouco maior, você consegue ter um preço tão competitivo? Bom, primeiro que a gente negocia como rede. Então, a gente não é uma farmácia que está comprando ativo, é uma rede com mais de 100 unidades que compra. Então, nós temos negociações com os fornecedores de uma compra com volume considerável. Então, isso a gente consegue realmente um preço bem interessante. Mas, mais do que isso, pensa que a gente compra o ativo, manipula e entrega direto para o cliente. Uma indústria, ela tem que comprar o ativo, ok? Que compra com volumes maiores, preço menor, mas ela produz, tem um representante que vende para uma distribuidora, a distribuidora vende para uma farmácia e a farmácia vende para o cliente. Então, acaba tendo uma gama de esferas de E entrega. todo mundo ali ganha um pouco, né? Todos os intermediários. Imposto sobre imposto, né? Cada venda é mais um o leão imposto leva escalonado. um pouco da gente. Exatamente. Faz então, sentido. Isso faz com que o nosso preço fique realmente bem competitivo comparado à indústria. E tem outro detalhe, que a diferença, que se você ou qualquer pessoa tomar um medicamento, vai ser o mesmo comprimido. E o animal não. O animal é por peso. Então, o animal de 5 quilos, ele tem uma dosagem que é diferente para o animal de 7, que é diferente para o animal de 10 quilos. Tá. Então, nós produzimos o medicamento para aquele animal naquela dosagem específica que ele precisa e na quantidade de dias que ele precisa tomar. Às vezes, quando tu compra um medicamento na indústria, tu compra uma cartela com 30 comprimidos e tu toma 3, 4 comprimidos. O resto vai ficar guardado. Então, por isso também o preço, né, muitas vezes é mais barato, porque a gente faz a exata quantidade que ele precisa. Caramba, que legal. E, Marcelo, pegando nessa trajetória, na Captas eu tenho um valor que se chama desenvolvimento contínuo. Para mim é muito importante que quem trabalha na Captas saia de lá em algum momento. Todo mundo sai de uma empresa em algum momento. Você algum dia vai sair da Fórmula Animal. A gente espera que seja um negócio de 100, 200 anos. Mas que as pessoas saiam melhor financeiramente, saiam melhor intelectualmente, saiam melhor como seres humanos também dentro da empresa. E pensando assim em desenvolvimento contínuo, o que você espera para o seu negócio olhando para o futuro? A gente, em 2019, nós fizemos um planejamento para 2025. Na época, era estrutura extremamente pequena, então era eu e minha sócia conversando, imaginando como é que seria a empresa em 2025. E a gente detalhou tudo que a gente precisaria fazer ano a ano para chegar em 2025 com a nossa meta de ter 100 unidades. Veio a pandemia foi um salto muito grande para o mercado pet e a gente teve que acelerar o nosso planejamento. Só que pelo fato de a gente já ter descrito tudo que a gente precisava fazer para chegar em 2025 com 100 unidades, a gente só executou de forma mais rápida e conseguimos atingir esse número em 2023. Então, o que eu quero dizer Vai ter resultado, parabéns. É que o planejamento é extremamente necessário para ter essa longevidade. Porque o que você precisa, né? O que você tem numa empresa, né? São pessoas, que são escassas, tempo, que é escasso, e recursos financeiros, que também é escasso. Então, você precisa colocar esses 3 recursos na forma que melhor vai atender os seus objetivos. Então, um planejamento estratégico, eu acho que é fundamental para que a gente consiga ter longevidade no nosso negócio. Ainda mais a gente que tem uma cultura de dar muita autonomia para os colaboradores. A gente incentiva muito que eles tenham autonomia nas ações. E se não tiver um planejamento estratégico que seja compartilhado com todos, em todos os níveis da empresa, essa autonomia pode ser muito perigosa, porque ele pode tomar uma ação que é diferente do objetivo da empresa. Então, ter esse planejamento estratégico e que ele seja compartilhado com todos é fundamental para que todos realmente remem para o mesmo local. Eu costumo falar que a estratégia, ela dá as diretrizes táticas e operacionais de como a gente deveria agir, e quando a gente olha uma estratégia alinhada à cultura, a gente tem os comportamentos que a gente gostaria que existissem também dentro de uma empresa, que ambos juntos vão permear as tomadas de decisões serem corretas ou incorretas. Perfeito, né? Não tem esse negócio de a cultura como a estratégia no café da manhã. Cara, particularmente discordo 1000% dessa afirmativa, porque eu acho que eles deveriam andar em sinergia lado a lado. Exatamente. Um sem o outro não faz muito sentido. E uma dificuldade hoje em dia é que aproximadamente 40% dos nossos colaboradores são colaboradores de menos de 24 anos. Legal, parabéns. E
Isso é uma dificuldade, porque Vai ser são, desafio, são né? pessoas que às vezes não têm uma ligação tão grande com a cultura, ou demoram, né, um pouco mais para entender que a cultura tem ligação com eles para executar o serviço. Então a gente tem um trabalho muito, muito forte de mostrar para eles caminhos de crescer profissionalmente. Não tanto pensando exclusivamente na forma animal, mas como desenvolvimento pessoal deles, né? Claro que isso fomenta a manutenção dos colaboradores, mas o objetivo realmente que a gente tem é que eles se tornem profissionais melhores, mais competentes, e eu acho que isso faz parte dessa cultura de longevidade também que você estava perguntando antes. Entrando em longevidade, é um bom ponto. Eu imagino que o Marcelo de 2010 é muito diferente do Marcelo de 2019, que hoje é muito diferente do Marcelo de 2025, dados os desafios que você tinha na empresa, né? Tamanho de equipe, lideranças, assim, qual é o grande desafio? Como hoje é o dia a dia do Marcelo como um co-CEO de uma empresa milionária que fatura mais de 100 milhões, tem mais de 100 franquias? Como é o seu dia a dia? Quais são os maiores desafios que você tem que lidar? Sem dúvida nenhuma, é equipe, né? Eu acho que ter pessoas extremamente competentes e tirar o melhor delas é o que vai fazer o negócio ir para frente. Hoje em dia não tem como a gente estar por dentro de todos os detalhes, operando e tomando decisões estratégicas. Então, ter pessoas que trazem informações válidas, a gente passa desafios e elas executam isso bem feito, eu acho que é um dos maiores desafios do líder hoje em dia. Eu vejo muita gente falando, quanto mais a empresa cresce, mais você tem que gastar tempo com gente. Só que eu falo, olha, gastar tempo com gente é gastar tempo extraindo o máximo do potencial, é entendendo quais são os seus motivadores, se a pessoa se vê a longo prazo na empresa. Não é divulgando vaga no LinkedIn e triando o currículo. Gastar tempo com gente é gastar tempo com estratégia do negócio também. E um detalhe disso, Gustavo, é que quando a gente fala, né, de acompanhar, de conversar com pessoas, não é só no C-level, né? Tem que estar na ponta também. Perfeito. Porque senão a informação às vezes pode chegar muito quebrada, se tu recebe, né, a informação de quando passa por muitas pessoas. Então eu costumo visitar muitos franqueados, conversar com eles, ouvir deles, porque são eles que estão ali no dia a dia operando o negócio. Então, são informações extremamente importantes para que a gente tenha tomado as decisões e compartilhe com a equipe a realidade do mercado e para que eles também possam executar o trabalho deles baseado no que o mercado está precisando, que os franqueados estão querendo. O Jim Collins fala exatamente isso, né? Você está no topo da cadeia ali dentro da sua sala, você vai saber de 10% dos problemas que acontecem na empresa. Se você conversa com seus gerentes, você vai saber de 30% a 40% dos problemas da sua empresa. Mas, cara, se você vai lá na ponta, conversa com o time, conversa com os operadores, conversa com o balconista da farmácia, você vai ter potencial de chegar em até 90% de conhecimento dos problemas da sua empresa. E a gente é solucionador de problema. Exatamente. A gente fundou a empresa para resolver problema, né? Não foge nada disso. Entrando em liderança, é um bom ponto que você falou que, cara, eu delego, espero os resultados, cobro, acompanho. Fala um pouquinho mais de como que é a sua rotina de gestão, como que você faz a governança desse negócio. Ano passado, a gente entendeu que precisava ter um escritório aqui em São Paulo. A nossa base é toda no Sul, em Jaraguá do Sul. Sim. Mas tinha algumas competências que a gente não conseguia encontrar lá. Então, abrimos um escritório aqui em São Paulo e eu tô com esse desafio agora de constituir esse escritório, fazer ele rodar. E então, hoje em dia, a minha rotina está muito voltada para manter o negócio girando em Santa Catarina, mas também desenvolver esse escritório aqui em São Paulo. Então, semanalmente, eu acabo vindo aqui a São Paulo e acredito que até o final do ano que vem vão ter uma equipe bem sólida aqui, com o escritório rodando super bem preparado, né, com pessoas bem qualificadas. Mas eu acho que a minha rotina está nesse desafio hoje, de fazer o negócio aqui em São Paulo rodar bem. Mas baita desafio, porque eu fico imaginando, uma matriz lá em Jaraguá, ou uma outra sendo criada em São Paulo. Como que você faz para isso tudo conversar, para que a cultura que você tem criada lá, que é uma cultura já de sucesso, você venha implementar aqui? Quais são os gatilhos ou os seus rituais para fazer esse negócio rodar bem? Nós temos alguns ritos de gestão,
Boa. Isso foi bem interessante. Cada gestor, cada área tem o seu rito de gestão, onde tem o rito estratégico, né? o rito do C-Levels e o rito do dia a dia com a equipe. E dentro desses ritos, a gente tem vários mecanismos de troca entre a equipe, porque são equipes que necessitam ter essa convivência quase que diária. A distância realmente é um fator que muitas vezes pode atrapalhar, e além disso, tem a questão cultural, né? A diferença de pessoas aqui de São Paulo é considerável. O ritmo de vida é diferente. O ritmo de trabalho e tudo mais. Então, para a gente conciliar tudo isso, através de muita conversa e equalização desses ritmos de trabalho, e alguns ritos que a gente tem que são bem importantes, por exemplo, reuniões de gestores, a gente faz mensal. Nessas reuniões a gente tenta colocar a equipe sempre presencial, então o pessoal aqui de São Paulo vai para o Sul, passa uma semana lá, ou passa uns 3, 4 dias lá, para a gente ter essa troca presencial. Como a gente fez o planejamento estratégico, a gente fez em 2019, como eu tinha falado antes, e fizemos esse ano passado, para 2030. E nesse planejamento estratégico nós temos projetos. Cada head tem o seu projeto, os diretores têm projetos, e também uma vez por mês a gente reúne a equipe para repassar o andamento desses projetos. Então, tudo isso são formas que a gente tem de fazer a equipe trabalhar uníssono. E você se inspirou nesses modelos de gestão em alguma empresa, alguém, algum estudo que você fez? O que você indica assim, para quem está começando a ter 2 unidades, 3 unidades, por exemplo? Como eu disse, a gente sempre entende que é muito mais fácil aprender com quem já fez do que sozinho, e custa muito caro, né? Aprender sozinho, porque tu erra muito. E demora muito, né? E demora muito mais. Então, a curva de crescimento, quando tu aprende com quem já fez, realmente é muito mais interessante. E, sem dúvida, a gente pegou modelos, por exemplo, agora para o planejamento de gestão, né? Para o planejamento estratégico. Nós contratamos um ex-professor Dom Cabral, onde ele acompanhou todo o processo com a gente desse planejamento. Foi um planejamento totalmente estruturado, onde todos os C-Levels participaram ativamente com ideias, com informações. E desde que criamos esse planejamento estratégico, mensalmente é feito reuniões para acompanhar os projetos. E a gente criou um conselho, um conselho consultivo na empresa, onde esse professor também faz parte. E eu acho que ele trouxe muita bagagem para a gente de como fazer isso funcionar. Qual que é a vantagem de ter um conselho? Assim, eu vejo muita empresa. Na Capta a gente atende praticamente a maioria dos nossos clientes são médias e pequenas, e é o nosso foco mesmo. E aí eu vejo muitas dessas empresas, quando elas começam a ter um corpo maior, falando, preciso de uma consultoria, ou preciso de montar um conselho. E eu vejo muita gente, precisa, para que é esse trem? Como que eu monto meu conselho? Cara, dá uma pincelada pra gente, como que foi a criação do seu conselho, os principais insights, por que ele é tão valioso para você? Antes de a gente ter um conselho, ou antes de a gente ter uma governança, melhor dizendo, as decisões eram muitas vezes tomadas sentando, conversando, tomava decisão e chamava a pessoa da área, executava e ia, né? Mas quando o negócio começa a tomar um corpo, decisões erradas começam a custar muito caro. E começa a demorar mais para serem colocadas em prática, porque são níveis que têm que ser seguidos, e para tu espalhar uma ideia numa franquia não é top-down, então tem que ser vendida sempre a ideia. Então a gente precisava estruturar melhor essas tomadas de decisões. E o conselho veio muito nesse sentido. A gente hoje tem os sócios, eles são co-CEOs, né? E tem autonomias de tomar decisão sozinho, enquanto que algumas decisões estratégicas ou de valor significativo têm que ser tomadas entre os dois. E da mesma forma, algumas decisões têm que ser levadas ao conselho para que seja debatido, para que seja realmente entendido qual o impacto que essa decisão vai tomar. Análise de mercado, né? Hoje nossa importação, nossos insumos são praticamente todos da China. Então, se uma guerra comercial Estados Unidos e China, qual o possível bloqueio que pode ter na recebimento desses insumos? Então, são questões que são analisadas e já desenhadas algumas alternativas e algumas hipóteses que possam acontecer. Então, o conselho, eu acho que vem dar mais segurança para o negócio, e isso é importante para os franqueados também, né? Porque eles enxergam que a gente está super estruturado
pensando no futuro da empresa, né? Como eu falei, a gente tem um projeto para 2030. Então, com certeza, chegando para 2030, vai ter um projeto para 2035. Então, eles conseguem enxergar, né? Eles conseguem visualizar que a gente está enxergando lá na frente já. E como que é composto o seu conselho? São quantas pessoas? Quais são as expertises deles? Como que é os rituais, assim, cara? São encontros quinzenais, mensais, bimestrais, trimestrais? Nosso conselho é extremamente novo. Hoje estamos com encontros mensais. Legal. E, por enquanto, temos 2 sócios e essa pessoa que a gente trouxe da FGV, da Dom Cabral. E a intenção é que seja composto com mais 2 pessoas a partir do ano que vem. Pô, perfeito. Já tem ideia da expertise deles ou de onde buscá-los? Ainda não. A gente está vendo qual que é a nossa maior necessidade de entendimento, se pode ser inovação, tecnologia, financeiro. Então, a gente está conversando nesse exato momento sobre isso. E, possivelmente, ano que vem, a gente deve crescer o conselho para dar mais estrutura para ele. Você falou que quanto mais a empresa cresce, mais caro ficam os erros. E faz muito sentido, porque é muito mais dinheiro envolvido, os acertos também começam a ser melhores. A gente tem um quadro que chama Jogada Certa. Tem algum erro que você fez que te custou muito dinheiro no passado, ou que ainda dói, ou que ainda custa algum dinheiro para vocês? Olha, eu não sei se pode ser um erro, mas foi uma situação que foi bem complicada para a gente. Talvez foi um passo um pouquinho maior do que a gente poderia, mas olhando agora fez todo sentido, mas na época foi extremamente complicado. Em 2017, nós entendemos que a farmácia que a gente tinha em Jaraguá era extremamente pequena e a gente precisava fazer um negócio pensando no que a gente tinha de rede, não só numa farmácia de Jaraguá. Então a gente construiu uma sede nova, onde é hoje, né, a farmácia, onde é a sede da franqueadora, e onde tem um laboratório estéreo, que faz o colírio, né, para sua amiga ali. Então, esse laboratório estéreo é um laboratório extremamente complexo de ser trabalhado, é como se fosse um centro cirúrgico, então o ar é controlado, 100% puro, as roupas são esterilizadas, e é um laboratório extremamente caro de ser montado. Fora isso, teve a farmácia como um todo, teve o escritório da franqueadora, né? Mas fizemos esse investimento, né? Porém, o nosso negócio é regulado pelo Ministério da Agricultura. E para a gente trabalhar, a gente precisa de uma licença do MAPA. E como o laboratório estéreo era algo extremamente novo em Santa Catarina, a fiscalização demorou muito para conceder a licença. Então, a gente estava com uma baita estrutura lá montada e ficamos meses sem conseguir operar, né? E isso, no nosso planejamento, tinha... a gente imaginou, vai ficar pronto, um mês depois estamos vendendo, o dinheiro da venda vai conseguir sustentar o negócio. Disso, né? Exatamente. Imagino que tenha sido um aporte significativo. Muito maior do que a gente tinha capacidade na época. E demorou meses, quase ano, para a gente conseguir uma licença. Então, esse talvez foi um erro de a gente não ter previsto que a fiscalização, né, que os entes públicos acabam sendo impeditivos, muitas vezes, no crescimento. E ali foi uma situação bem complicada. Assim, a gente não chegamos a ficar, né, devendo para ninguém, mas a gente teve que renegociar com o banco, tivemos que fazer algumas manobras para conseguir operar. Mas assim que a gente conseguiu licença, a gente começou a vender e o negócio foi se reestruturando já nos anos seguintes. Cara, que desafio, hein? E que medo, né? Na época. Mas e a vida de empreender isso, né? É isso. Assim como tem erro, a gente também, graças a Deus, teve muitos acertos. Eu falo que talvez eu tenha errado mais do que acertado, ou os acertos mais significativos, talvez, do que os erros, ou os erros eu desisti mais rápido. E empreender não é uma bala de prata. Acho muito difícil o cara virar e falar assim, cara, eu fiz isso e foi isso que fez o meu negócio ser incrível. Não. São várias coisas pequenas que a gente vai construindo, vai acertando, vai errando, vai ajustando. E gerenciar uma empresa eu venho da engenharia, cara, é arrumar uma engrenagem. Todo dia tem que acertar uma engrenagem. E você tem algum acerto que você se orgulha, que você fala assim, cara, não foi a bala de prata, mas foi um acerto que de fato pra gente foi muito gratificante ou muito relevante na nossa história? Eu acho que tiveram 2 que marcaram, assim. Eu acho que são 2 que até são muito parecidos, mas foram 2 momentos bem diferentes. Um foi em 2012, quando decidimos franquear o negócio, a gente
contratou esse curso, né, para aprender o que é mercado de franquia, porque franquia é um negócio totalmente novo, totalmente diferente do que a gente sabia operar, que era farmácia. Só que era um curso extremamente caro pra gente. Então a gente fez esse curso com empresas que já eram super indústrias grandes, que já franqueavam, já tinham mais de 100 lojas, e a gente estava ali com uma ideia de franquear. Então foi um baita investimento, mas a gente entendeu que realmente fazia todo sentido, e hoje, vendo, né, nesse momento, foi o que nos deu, acho que, segurança para crescer bem estruturado já desde o início, né? E o outro acerto foi em 2019, quando a gente fez um planejamento para 2025, nós entendemos que tínhamos que sair da operação e passar mais para o estratégico para a gente conseguir fazer isso. E a gente tinha que treinar uma equipe para isso, né? Então, trazer gente da base, crescer. Então, a gente investiu muito em educação, tanto para os sócios quanto para as pessoas que estavam trazendo a base para serem gerentes na época. Esse investimento na educação também foi extremamente alto para a gente na época, mas eu acho que valeu cada centavo investido porque transformou o nosso negócio. Eu sempre falo que investir em educação é realmente a palavra investir, né? Não é gastar dinheiro em educação, porque conhecimento é um negócio muito bom. Eu tenho conhecimento, eu posso te dar ou eu posso te vender, mas se eu te vendi da mesma forma, eu continuo retendo esse conhecimento. Então, você investe em educação na sua equipe, cara, a pessoa está crescendo, ela está evoluindo, ela vai passar esse conhecimento para outras pessoas, o que é diferente, sei lá, do notebook, desse copo aqui. Cara, se eu te vendi esse copo, bicho, eu vou ter que fabricar outro. E para eu fabricar outro, tem um custo. O conhecimento não, uma vez investido e absorvido, a tendência é que esse negócio perpetue ao longo da empresa. Cara. Perfeito. Bem legal. E hoje a gente tem no nosso orçamento uma linha de treinamento para sócios, uma linha de treinamento para gestores e treinamento para colaboradores. Já faz parte do nosso orçamento porque a gente entende que tem que ser algo contínuo. Você olha o orçamento anual, semestral, com qual frequência que vocês fazem essa revisão de... A gente faz um orçamento, estamos fechando agora o orçamento para 26. Tá. Mensalmente a gente acompanha ele, né, o orçado realizado, e sempre no meio do ano a gente faz uma correção, um ajuste, mas estamos sendo bem assertivos nos nossos orçamentos, isso é bem interessante. Isso é uma coisa incrível, né? Eu também tenho sido assertivo e não tenho essa forma... Bom, formei em engenharia, a gente é bom de número e tudo mais, mas sim, eu não tenho essa formação de FP&A muito profunda, mas ano após ano vem acertando e a gente vai melhorando um pouquinho mais, exatamente, né? Esse ano na Capta a gente tinha uma meta de fazer 83% a mais do que no ano passado. Pô, Gustavo, para serviço é um negócio bem legal. De onde veio esses 83%? Cara, de trás da orelha. Mas você começa a montar os comos esse negócio vai acontecendo, os porquês, quais são os caminhos, você vai desenvolvendo uma estratégia, chega. Tem como bater essa meta, né? E aí chega no meio do ano e fala, ó, tá no caminho ou não tá no caminho, mas quando dá o resultado ele é positivo e atinge a expectativa, é bom pra caramba. Né? E a gente faz um exercício muito grande lá de orçamento, de planejamento, de metas, né? Porque nós fazemos as metas de todas as nossas unidades franqueadas. Então, o franqueado ele recebe em janeiro a meta dele para o ano inteiro. Então, a gente tem que analisar potencial de mercado de cada cidade, maturidade do negócio, tudo isso que vai formar o percentual de crescimento de cada unidade. Então, é individualmente uma meta para cada um. Vocês fazem isso internamente ou com alguma consultoria? Internamente, nossa equipe. Temos uma equipe de performance que analisa os dados dos franqueados mensalmente e que daí faz essa parte de metas para o ano seguinte. E falando em meta, você falou da meta de 2025, que você bateu em 2023, parabéns. Qual é a meta de 2030? A gente tem algumas metas para 2030. Uma delas é chegar a 150 unidades franqueadas, o que para o segmento de franquia, para o segmento de farmácia, melhor dizendo, é um número bem expressivo. E temos algumas vias de crescimento. A gente está lançando alguns produtos novos no mercado. O nosso core é manipulação, mas a gente está agora trilhando algumas vias diferentes de crescimento dentro da rede. Pode ter spoiler ou ainda não? Não, pode. Um deles, que vai ser lançado agora nos próximos meses, é uma linha de nutracêuticos. Como nós tomamos nutracêuticos para nos sentirmos melhores e tudo mais, a gente está criando essa linha PET. Então, é uma linha que
vai agregar, às vezes, em alguns tratamentos médicos. Então, o animal que está com câncer, ele fica muito debilitado. Então, essa linha de nutracêutico vem dar um reforço para a imunidade dele, né? Tem uma linha de nutracêutico para pele, peles e pelos, né? Quando tem queda de pelo. Então, são 6 produtos que a gente está lançando. Aí são produtos industrializados, não é manipulado. Tá. E essa diferença que o manipulado eu faço sob encomenda. Então, você vem com uma receita na minha farmácia, a gente produz o medicamento e te entrega. O industrializado, não. Eu tenho ele registrado no Ministério da Agricultura e eu posso vender em prateleira, posso vender em pet shop, em outros mercados. Aí. Caramba, que legal. 150 franquias. Provavelmente a maioria das capitais do Brasil você já está. Tá indo cada vez para cidades menores, né? Qual que é agora assim, o pré-requisito para se abrir uma franquia da Fórmula Animal? Se quem tá ouvindo aqui falar, cara, quero abrir uma franquia desse negócio, gostei, tem número de habitante, formação, o que precisa para eu ser um franqueado seu? A gente analisa algumas questões como número de habitantes, IDH, renda per capita, né? São alguns detalhes que a gente analisa, mas de forma geral, nós tínhamos uma linha de corte de 100 mil habitantes. Acima de 100 mil a gente abre. Tá. Agora, com essas novas vias de crescimento que a gente tem, a gente está conseguindo trazer mais faturamento para o negócio, o que possibilita estar em cidades ainda menores. Então, agora, a partir de 70 mil habitantes, a gente já tem um modelo franqueável. Tem que ter alguma formação básica para ser seu franqueado? Não tem uma necessidade. A gente precisa ter um farmacêutico na unidade, mas ele pode ser contratado. Tá. Hoje, 50% dos nossos franqueados são farmacêuticos, mas a outra metade são de formações diversas. Caramba, que legal. Eu tô percebendo, depois da pandemia, também grandes centros, né? Talvez eu tenha uma visão enviesada do que eu vou te falar, você vai ter uma percepção muito melhor do que a minha. Existe um certo isolamento social e as pessoas acabam tentando suprir uma carência de não ter filho, ou, de fato, não suprir carência. Eles optam por não ter filho para ter pet. Tratam pet igual filho mesmo, né? Você vê carrinho, criança, aquele negócio que carrega na barriga, criança. Você vê um cachorrinho, você vai na sorveteria, galera comprando picolé para o cachorrinho. Sim. Super interessante. Isso é um movimento que tem acontecido no Brasil inteiro, ou mundo inteiro, ou é uma visão enviesada minha de São Paulo? Não, perfeito, é isso mesmo. Brasil inteiro, eu acredito que boa parte do mundo também. Eu não vejo tanto que é uma substituição de filho. O que eu estou enxergando é que, às vezes, as pessoas estão demorando mais para ter filhos. E, nesse meio tempo, um animal entra muito bem como um companheiro, que foi o que aconteceu na pandemia. As pessoas ficaram em casa, isoladas, sozinhas, e os abrigos de animais realmente ficaram vazios, porque as pessoas iam atrás de adoção de animal para ter um companheiro em casa. Então o mercado pet cresceu muito com a pandemia, né? E se manteve nesse crescimento, se mantém nesse crescimento. Eu acredito que é uma tendência que não tende a diminuir nos próximos anos. E mesmo, né, a pessoa que está ali sozinha, sem filho, o animal entra como companheiro, mas depois que tu tem filho, o animal também faz muito parte da família. É muito bom criar criança com animais. A criança fica mais amorosa, tem um senso de responsabilidade, tem muitas vantagens de se ter um animal em casa, quando tem criança junto. Então, é por isso que eu vejo uma tendência de crescimento constante desse mercado pet. E qualquer que seja o pet, faz sentido, assim, para atender na Fórmula Animal. Seja gato, cachorro, hamster, porquinho da Índia, a gente tem papagaio. Os animais mais exóticos que tu pode Conta imaginar. Um aí legal pra gente. Dragão de Komodo, por exemplo. É mesmo? Tem alguns bem... Animais de zoológico também, né? Então, girafa, elefante... são diversos, são muitos. Caramba, não imaginava isso. E, bom, vamos falar que eu decidi abrir uma franquia, né? Deu tudo certo, você me aprovou. Qual que é o critério de sucesso a partir de quando vocês falam assim, olha, essa franquia tá rodando bem? Podemos deixar os caras mais por conta própria? Qual que é o período de desmame da relação franquia-franqueadora, de interferência, de gestão, de governança? Me explica esse período inicial. A gente sempre diz que franquia é um casamento. Então, não tem uma relação que em algum momento vai deixar de existir. Se deixar de existir, a pessoa está fora da rede, né? Então, é uma troca constante, franqueado e franqueador. E é uma troca muito aberta, então, onde as ideias são faladas e são ouvidas
E eu acho que hoje, 1/3 dos nossos franqueados tem mais de uma unidade. Então, são pessoas que operam muito bem a unidade. A nossa maioria dos franqueados são franqueados operadores, estão no negócio. E o fator de sucesso é ele entender que não é uma farmácia bem montada que vai trazer faturamento para ele. Tem que ter um lado comercial, tem que ter uma prospecção. Então, não é só estrutura, não é só pessoas dentro da farmácia. Tem que ter pessoas na rua, prospectando, fazendo visitação aos veterinários. Porque hoje nosso grande cliente é o veterinário. Legal. Então, a gente faz a visita ao veterinário, levando sempre informações técnicas, deixando a gente sempre à disposição para auxiliá-lo, e por consequência disso ele acredita, né, vê segurança na forma animal e acaba indicando a gente. E daí o tutor, né, o dono do animal, vem com a receita até a farmácia. Então, esse trabalho que a gente tem junto ao veterinário é fundamental para o crescimento. Então, o franqueado que entende esse mecanismo mais cedo, mais rápido ele vai ter esse crescimento. Você indica o franqueado ter um visitador porta a porta? É assim, obrigatório ter todas as unidades ter visitador. Tem unidades que tem mais de um, depende do tamanho da cidade, né? Mas isso é um fator determinante para um crescimento. Se tu não tiver, o crescimento vai ocorrer, mas numa curva muito mais lenta. E com um visitador, uma pessoa muito bem preparada, com uma gestão muito boa, o crescimento é muito mais íngreme. Mas como que é os 30 primeiros dias de uma franquia, depois a gente fala dos 60, 90, 180, assim? A gente tem um treinamento muito robusto. São 2 treinamentos, um na sede da franqueadora e um na unidade franqueada na semana que antecede a abertura. Legal. Então, na sede da franqueadora vem só o franqueado e na unidade franqueada é com a equipe toda dele já contratada. A pessoa chega nesse dia muito pronta para operar, mas ela tem algumas incertezas. Então, a gente tem uma equipe de suporte muito grande e a gente realmente tem essas fases escalonadas. Então, na primeira semana, a gente faz acompanhamento a cada 2 dias, no primeiro mês a cada 15, depois a cada 30 dias. Então, são acompanhamentos que a gente faz reunião com o franqueado, geralmente no final do dia, para entender dele como é que está sendo a operação, né? E a gente tem uma equipe de suporte muito boa também, que é um canal direto, com WhatsApp, vídeos, enfim, onde qualquer colaborador da franquia pode tirar dúvidas com a gente. A gente tem uma resposta super rápida e geralmente essas dúvidas não são questões que eles não sabem o que fazer, mas eles querem ter certeza que estão fazendo certo. Uhum. Então é uma garantia que eles têm ali com a gente. Isso todo mundo tem insegurança, né? Insegurança, exatamente. Essa é a palavra. Tá. A gente tem um quadro aqui que são mitos ou verdades. E aí eu tenho algumas frases que eu fui levantando na caixinha de perguntas do Instagram e eu queria validar contigo se realmente são mitos ou são verdades. Bom, franquia não é para todo negócio. Não, sem dúvida, não é para todo negócio. Tem uma palavra em inglês que representa muito isso. É KISS. É muito usada essa palavra no mercado de franquia. KISS. É Keep It Simple. Uhum. Então a franquia tem que ser isso, porque ela tem que ser replicável. Você tem que colocar uma operação em qualquer cidade que está dentro dentro do plano de expansão e qualquer pessoa tem que operar. É simples assim. Se tiver alguma dificuldade em replicar ou em alguém que não conhece o mercado operar, esse negócio talvez tenha risco de não ser franqueável. A Captus, por exemplo, eu sei que existem empresas de consultoria de recrutamento e seleção que abriram um modelo de franquia, mas eu não vejo o modelo da Captus sendo franqueável. Assim, para mim não faz sentido nenhum franquear uma consultoria de recrutamento e seleção. Bom, segundo, empreender no Brasil é coisa de maluco. Eu acho que eu vou concordar com essa frase, viu? Mas são as pessoas meio malucas ou meio doidas que fazem a diferença, né? Eu acho que uma normalidade acaba fazendo o mesmo sempre. Então, para o empreender é fazer algo novo, algo diferente, né? E eu acho que tem que ser um pouco mesmo doido para fazer muito isso. Corajoso a gente ainda mais no ser, Brasil. Né? Franquia é bom apenas para o franqueador. Não, acho que a nossa rede prova o contrário. Tanto é que 1/3 dos nossos franqueados tem mais de uma unidade. Tem franqueado com 4, 5 unidades. Então, é porque ele realmente vê vantagem. É um negócio muito rentável, ele gosta do que faz. Faz parte, né, do propósito dele, de vida também. Então, acho que é muito bom o franqueado. A gente ganhou já 4 selos de excelência em franchising. É um selo que a ABF, né, a Associação Brasileira de Franchising, faz ouvindo os franqueados. E isso demonstra que realmente eles estão felizes de estar ali com a gente, né? Estar ali na rede. Então, acho que é um negócio muito bom para franqueado também. Franqueado também. Legal.
Cada vez é mais caro ter um pet em casa. É um detalhe bem interessante essa frase. Eu não vejo que é mais caro, porém, o mercado pet está te dando mais possibilidade de gastar. E a escolha de gastar é sua ou não. Uhum. Você pode levar seu cachorro para um day spa. Não precisa levar, mas você pode, por exemplo. Então você tem essa possibilidade de gastar mais. E o que a gente vê muito é que o tutor, né, o dono do animal, ele muitas vezes, os benefícios que ele quer para ele, ele transfere para o animal. Por exemplo, a linha de nutracêuticos que a gente está lançando. Então, porque tem muito amor envolvido. Exatamente. Como se fosse um filho, como você falou, né? Então você acaba replicando os benefícios que você quer para você, para o animal. E com isso realmente tem um investimento maior, porque existe muita coisa no mercado para você gastar hoje com pet. Lá no início da nossa conversa, a gente falou sobre cultura e estratégia. E a gente seguiu mais para o caminho de governança, de gestão, de estratégia do negócio. E eu guardei para a gente falar de cultura agora. Como, Marcelo, que é fazer uma franquia lá em Roraima? Tem em Roraima? Roraima não, ainda não. Amazonas tem? Tem no Acre. Acre? Caramba, Rio no Branco. Acre? Ó, que legal. Tem gente que fala que o Acre nem existe, né? Pois é, está lá. Então existe. Rio Branco está lá. Como que a gente faz para a franquia do Acre ter a mesma cultura, ou o que é negociável em termos culturais e o inegociável da franqueadora que está em Jaraguá do Sul? A gente tem alguns princípios que são inegociáveis e eu acho que a seleção de franqueados é fundamental para que tu garanta que esses princípios sejam seguidos. Então, quando tem um interessado em franquia, a gente deixa muito claro desde o início o que é inegociável dentro da rede. E isso já faz uma seleção muito grande. Quem entende que essa linha não faz sentido para a vida dele como propósito, já não dá continuidade na seleção. O que é negociável hoje? Ética acima de tudo. Nós não pagamos comissão, que às vezes é um mercado, né, que algumas farmácias pagam. É proibido na rede, isso é muito claro para todos os franqueados, desde o início. Essa é uma condição que a gente nunca abriu mão. Muitos falavam, mas é mais difícil entrar no mercado? Assim, não, ok, pode ser difícil, mas vai ser muito mais duradouro e é o certo. Então, não se fala mais disso. Então, essa é uma questão, né? Segurança, porque a gente está tratando com vidas. E não importa se é a vida de um hamster, ou a vida de um cachorro, ou a vida de um cavalo. E tem uma frase que diz que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, se você errar uma vírgula, você pode matar um animal ou deixar de curá-lo, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, essa segurança que a gente tem que entregar é fundamental. Então, segurança vem como uma chave primeira lá nas nossas ordens do dia. Para mim, esses valores ou esses critérios culturais inegociáveis é como se fosse uma estrada, e a condução dessa jornada de empreender é uma estrada cheia de curva, cara, não tem jeito. Só que a gente tem que ter esses comportamentos inegociáveis dentro da nossa empresa para a gente não querer pegar um atalho. Então eu costumo falar que eles são o guarda-reio dessa estrada, porque às vezes o caminho é um pouco maior, mas ele é o caminho certo, é o caminho que não vai estragar o seu carro, é o caminho que não vai estragar a sua empresa, que não vai depreciar a confiança que você tem em outras pessoas e as outras pessoas têm também em você. É duro, cara, é duro, assim. Eu tenho certeza que muitas das vezes um franqueado pode pensar, poxa vida, mas se eu pagasse 10% para cada veterinário que me indicasse, ia ser maravilhoso, mas será que aí o veterinário está indicando porque é o melhor para o animal ou porque ele vai ganhar dinheiro em cima disso? Exatamente, essa e a é a gente leitura. Descredibiliza todo o nosso negócio, né, por causa disso. Agora, questões, né, que a gente, hoje em dia, que o mercado de franquia, não só a gente, o mercado de franquia está se adaptando, são questões regionais, muitas vezes. Então, a comunicação, para você ter ideia, antes era só um Instagram nacional, não tinha comunicação local. Hoje em dia é inadmissível uma loja, de que segmento for, não ter uma comunicação local com seus clientes, né? Então, essa comunicação regional faz todo sentido. Então, é uma adaptação da cultura da empresa a uma regionalização que o negócio demanda por questões mercadológicas. Faz muito sentido, até porque nem sempre tudo que é bem quisto no Sul vai ser bem quisto em São Paulo. Exatamente. Ou vai ser bem quisto em Minas. Aqui de São Paulo para Minas eu já vejo uma diferença absurda. Tô pegando agora uma região muito mais longe. Se a gente vai para o Acre,
Não imagino que realmente como é a comunicação, do que atrai, do que não atrai, e de como é o padrão de qualidade de atendimento que a gente espera. Exatamente, né? Perfeito, é isso aí. Um bom restaurante em São Paulo atende de um jeito. Um restaurante mediano em São Paulo atende de um jeito. Um restaurante mediano no Rio de Janeiro é um outro tipo de atendimento que a gente tem, principalmente só na beira da praia, né? Perfeito. Aí é um pouquinho mais complicado. Me fala da rotina do Marcelo agora, cara, assim, como que se equilibra? Porque Marcelo é um cara que pratica snowboard, pratica boxe, é ativo, não sei se ainda gosta de kitesurf, que eu acompanho você em todas as redes sociais, né, há muito tempo. É empresário, é inspirador, é conselheiro de empresa. Como que é a rotina, bicho? Que hora você acorda? Como que é o seu dia a dia? Olha, eu gosto muito do que eu faço. Então, isso permite que, às vezes, a gente tenha alguns desafios que são um pouquinho mais puxados. E pai de 2 filhos, né? Ainda 2 filhos, tem exatamente. Isso. Bom, se for para falar em acordar, acordo todo dia às 6, dificilmente no mesmo final de semana. Eu agora estou no desafio de fazer uma prova de triatlon, então eu estou com umas horas de treino um pouquinho a mais do que o normal, do que eu faria. Então, estou focado em natação, bike e corrida. Deixei um pouquinho de lado o boxe, o kitesurf para focar nessas horas de treino que eu preciso para executar essa prova. Mas, geralmente, segunda e terça-feira eu estou em Jaraguá, né? Estou na empresa. E eu sempre pego o último voo do dia para vir para São Paulo, porque assim eu consigo trabalhar a terça-feira inteira em Jaraguá, daí eu pego o último voo do dia na terça-feira para vir para São Paulo, trabalho quarta e quinta aqui em São Paulo e pego o primeiro de sexta-feira de manhã para voltar para o Sul, que daí eu consigo trabalhar sexta-feira lá na empresa. Então, eu tenho passado 2 dias aqui em São Paulo, 3 dias em Jaraguá, e nesse tempo eu sempre tento encaixar um pouco de esporte. Sabe que, Gustavo, isso foi uma necessidade, né? Há uns 5, 7 anos atrás, eu comecei a ter um ritmo de trabalho um pouco mais intenso e eu me sentia muito cansado. E eu fui entender como é que empresários que tinham muito mais responsabilidades do que eu conseguiam ter um dinamismo tão grande. E todos, sem exceção, todos que tinham essa entrega que eu achava interessante, eles cuidavam de 2 questões, alimentação e saúde. Perfeito, é verdade. Então, quando eu vi isso, o quanto eles conseguiam entregar, a responsabilidade que eles tinham e a entrega que eles tinham, e eles conseguiam colocar horas de treino, cuidado de alimentação, eu pensei, esse é o caminho. Eu comecei a mudar um pouco meu estilo de vida para isso. Eu sempre fui muito ativo em esporte, mas é muito diferente quando faz 2 vezes por semana, quando faz 5, 6 vezes por semana. É outro ritmo, né? Parece que cansa muito mais fazer 5, 6, mas não, tem uma disposição muito maior. Muito mais. Então, eu mudei completamente essa minha estrutura no meu dia a dia e eu vi como eu consegui performar muito melhor, consegui entregar muito mais, uma pessoa muito mais equilibrada, até no trabalho, menos estresse. Então, eu acho que isso foi uma jogada, uma mudança muito grande na minha vida, muito positiva na minha vida. Por que você acha que tem tanto empresário indo para o triatlo? Olha, uma pergunta, talvez foi um desafio. Eu acho que, geralmente, o empresário gosta de desafio. Ele gosta de conquistar algo. E, realmente, são muitas horas de treino para tu conseguir fazer uma prova. Talvez esse eu acho que é a conquista de mais um desafio. Porque se é uma pessoa que já entregou o que tinha que entregar na empresa, já constituiu uma família, né, tem os seus filhos, talvez o esporte é um desafio que talvez não tenha cumprido até então. Cara, é bem legal. E, bom, se você quer começar a fazer triatlon, é empresário e acredita que falta tempo na sua vida, provavelmente falta tempo porque você não tem gente boa no seu time, né? E gente boa parte desde contratações de níveis operacionais a níveis estratégicos. Só que contratar gente operacional também é muito difícil. Eu criei um playbook muito simples e esse playbook está aqui no QR Code. É só você acessar para você baixar e ter informações de como você faz as contratações das vagas operacionais do seu time, as vagas de entrada, vamos dizer assim. Quem sabe? Aí tem mais facilidade para você poder fazer um triatlon, poder fazer um esporte e conseguir dedicar a sua vida e a sua empresa. Não dedicar a empresa, esquece. Sempre vai ser necessário. Faz sentido? Total. Bom, venda, né? Toda empresa precisa de vender. Empresa que não vende, quebra. Você falou que um grande canal de vocês são os veterinários.
Mas você também tem uma parte de marketing muito boa, você tem um bom time de marketing, eu conheço muitas pessoas do seu time de marketing, a gente fez algumas vagas, né, pra vocês. E quando que esse negócio de marketing começou a dar retorno? Porque no início é lento, né, Marcelo? Assim, quando que deixa de ser custo e começa a virar investimento? Olha, a gente tem 4 clientes na farmácia. Então, nós temos o cliente interno, temos o franqueado, que não é um cliente também, o veterinário e o tutor. Então, são 4 comunicações muito distintas. A nossa equipe de marketing tem que estar muito afiada para entender como chegar, como se comunicar com cada um desses clientes. Eu acho que hoje, no marketing, é o nosso maior desafio. E é tudo na mesma plataforma, ou nas mesmas plataformas. É a mesma equipe, canais. são canais diferentes de comunicação, Tá. mas é a mesma equipe que trabalha os diferentes canais de comunicação. Então, eu acho que a comunicação é um dos maiores desafios hoje em dia, né? Você conseguir transmitir, ainda mais em franquia, que são pessoas com características muito diferentes. Então, transmitir o que você quer vender, eu acho que é um dos maiores desafios e eu acho que esse é o maior retorno que o marketing pode dar. Fazer o nosso franqueado, comprar as ideias, fazer o veterinário ter segurança e indicar a gente, fazer o nosso colaborador acreditar na empresa, que ele vai poder crescer dentro do negócio. Eu acho que esse é o maior retorno que o marketing tem dado pra gente. Quando você fala que são vários canais diferentes, você diz são várias plataformas, ou assim, o Instagram, por exemplo. O que você comunica no Instagram, você está comunicando com todos ali junto, ou você tem um canal diferente para cada um? Canal diferente para cada um. Então, nós temos o Instagram da rede de franqueados, onde só participa os franqueados. Legal, entendi. Temos o Instagram da Fala Animal, que conversa com o tutor. E com o veterinário, a gente tem uma área um pouco mais técnica, a gente chama espaço veterinário, onde ele tem ali realmente um espaço para ele, com vários livros, tem uma IA ali dentro, onde ele consegue trocar várias informações sobre casuísticas médicas, ele consegue fazer prescrição ali dentro do espaço veterinário, é extremamente técnico, mas é algo muito diferenciado no mercado, e o veterinário tem isso como um assessor dele ali no dia a dia de clínica. Então você ajuda muito também o veterinário. Muito. Nós temos guias por especialidade, informes técnicos, lançamentos de ativos que tem no mundo, a gente sempre está atualizando os veterinários, porque o veterinário, se ele precisa fazer uma atualização para o congresso, ele tem que sair da clínica e está parando de trabalhar, e ali está deixando de ganhar dinheiro. Então, quando a gente pega essas informações e leva até a clínica dele, a gente permite que ele esteja sempre atualizado, sem precisar ter o investimento de sair da cidade, sair da clínica, sair da cidade dele até um congresso, se atualizar. Então, a gente é realmente parceiro nessa troca, onde a gente dá informação, ele confia no nosso negócio e nos indica. Ouvindo assim, eu fico pensando que é difícil um veterinário falar assim, não vou te indicar, porque não gosto de ter conhecimento, não gosto de indicar um bom produto num bom custo-benefício para o meu cliente. Tudo faz sentido, mas quais são as objeções que o seu visitador mais enfrenta? Comissão, às vezes é um fator. Tá. Né? Como o mercado, alguns não são, por sorte são poucos, mas ainda é um fator que faz diferença para alguns. Às vezes questões regionais de distâncias, né? Tem farmácias de bairro, hoje em dia está muito pulverizado farmácia, né? Então às vezes farmácia de bairro tem aquela facilidade de ter a pessoa ali, tá passando na frente, acaba comprando, enfim. Então às vezes acho que são as duas questões que mais podem levar um cliente para concorrência. Demora o produto ficar manipulado? Desde chegou ali no balcão, pediu... A gente entrega em 24 horas. É rápido. É rápido. E tem remédios que são para dor ou para casos mais específicos, em 2, 3 horas a gente está entregando. Porque eu imaginei que essa podia ser uma objeção. Falando, não, meu animal tá passando mal, tá doente, tá com dor. Como é que eu vou deixar ele um dia doendo? Daí a gente tem protocolos para alguns ativos que a gente sabe que são extrema urgência e esses ativos daí são feitos em 2, 3 horas. Legal. E, Marcelo, tem um futuro para a Fórmula Animal que você vira e fala, Gustavo, aqui é um ponto de chegada. Ou não? Tem uma linha de chegada igual tem no triatlon para esse negócio? A gente está construindo novos vias de crescimento que a gente não enxergava alguns anos atrás. Por exemplo, nutracêuticos, há 7 anos atrás, não era uma realidade. Não se falava disso, né? Principalmente no mercado pet. Hoje em dia já é natural. E a gente acredita na evolução desse mercado. É extremamente novo, né? Farmácia de manipulação existem há 20 anos. Antes disso não tinha.
manipulação veterinária, né? Então, essas novas linhas de crescimento, acho que vão fazer com que o mercado pet se desenvolva por muito tempo. Se for ver, hoje em dia não tem nenhum player que consolida todos os segmentos. A gente tem players grandes, mas eles não têm a cadeia inteira de fornecimento. Então, acho que tem muita coisa a ser feita nesse mercado. Mas para você, como Marcelo, co-CEO da Fórmula Animal, é vender esse negócio? Não, Gustavo, eu me imagino que há muitos mais anos, ou, pô, chegou num ponto que para mim, aí é a hora de eu sair e trazer alguém. Tem algum ending point nisso? Não consigo enxergar hoje em dia. O que eu tenho certeza é que até 2030 a gente tem muito trabalho, muito a conquistar. Esse projeto que a gente tem para 2030 está sendo executado e vai ser cumprido, e eu acho que muito vai ser interessante para a rede, essas novas propostas que a gente está trazendo. E depois de 2030, talvez a gente faça mais um projeto, um planejamento para 2035, 2040, mas eu acho que a ideia é o tempo que vai dizer. Que legal, cara. O que você acha que faz você ser tão bem sucedido, Marcelo? Se fosse pegar... Poxa, você criou um negócio do zero, cara. Assim, faturar 1 milhão é difícil pra caramba no Brasil. A gente acha que é um negócio simples, cara, não é. Faturar 2 é muito difícil, faturar 10 é muito difícil, faturar 100 é muito dinheiro. É muito dinheiro que os seus franqueados trabalham duro, faz o negócio prosperar. O que é a chave, assim, para você ser tão bem sucedido profissionalmente? Eu não tenho dúvida que é estar do lado de pessoas bem competentes, pessoas que me ajudaram, me indicaram caminhos que eu não enxergava muitas vezes. Desde o começo, né, quando eu te falei que a gente foi fazer o curso de franquias, isso foi alguém que mostrou pra gente, olha, faz isso aqui, investe nisso que faz todo sentido, né? Quando a gente foi novas linhas de produtos, é a nossa equipe que fala, olha, analisando aqui o mercado, isso aqui é uma tendência, vamos investir nisso. Então, eu acho que estar perto de pessoas competentes, pessoas que têm o mesmo propósito que você, é o que faz a diferença. Eu olho para networking e sem interesse, sabe? A gente teve a oportunidade de se conhecer dentro do G4 Scale. Eu participo de uma outra comunidade que eu acho muito legal, que é o Equity Club do Grupo Primo. E ali é o ambiente, você está no ambiente certo, com pessoas certas, todos querendo prosperar, todos querendo bem, inclusive um do outro se ajudando. E quando eu vejo alguém que está insatisfeito no ambiente que ele está, tem 2 caminhos, né? Ou você muda o ambiente que você tá, que é muito mais difícil, ou você muda de ambiente. E sempre que alguém me pergunta, fala assim, Gu, cara, não sei o que eu faço, não sei como me conectar com pessoas boas. Eu falo, cara, em casa você não vai se conectar com gente boa. Você tem que estar na rua, você tem que estar onde essas pessoas estão. Ah, pô, mas é caro. Fala, mas quão caro é você perder 1 ano da sua vida não conhecendo gente tão boa quanto ou melhor do que você. E eu adoro estar em rodas onde eu não sou o melhor, cara. Eu falo assim, tem todos aqui que são melhores que eu, pelo menos alguma coisa eu tenho a aprender com eles. Exatamente. Isso é bem importante. Se tivesse que dar um conselho para quem está começando agora, profissionalmente, depois a gente vai para o caminho de franquia, mas quem está começando agora, qual conselho você daria que é irrefutável na vida dela? Eu acho que analisar um pouquinho o que está acontecendo lá fora pode ser uma tendência que vem aqui para o Brasil. Eu acho que hoje em dia tem muita informação. O feeling é importante, mas eu acho que o feeling no negócio ele faz mais sentido quando tu já tem um background, quando tu já tem um tempo de história. No começo, analisar o mercado, ver o que não criar mercado, vai onde o mercado já tem, já existe. E eu acho que isso pode ser um bom direcionamento. E para quem quer abrir uma franquia hoje, seja Fórmula Animal, seja Cacau Show ou Havaianas, ou The Best Açaí, que também que eu conheço a turma lá, os caras são incríveis. O que você fala assim, olha, começa olhando isso, pensando nisso, o que é importante ter na análise para a tomada de decisão de contratar ou não uma franquia? Sem dúvida nenhuma, a primeira questão que tem que analisar é se aquele produto, se aquela marca tem fit com você. Se o propósito da empresa faz sentido para o seu propósito de vida.
porque é um negócio da tua vida, né? Você pode depois vender, ok, mas a ideia é que seja algo duradouro. Então, se aquela marca, se o propósito daquela empresa, se aquele produto não tem ligação com você, eu indicaria para procurar outro negócio. Legal. Minha esposa, há alguns anos atrás, a gente queria abrir uma franquia de uma loja de chocolate. E a que a gente queria não tinha como a gente abrir nas regiões que a gente queria, que era aqui no Itaim, em Vila Olímpia. Eu falei, cara, é impossível, não vai ter como abrir aí, porque já é muito saturado. E aí surgiu uma outra franquia, também muito grande, ainda mais não vou abrir o nome, porque eu não vou falar bem dela, e tinha disponibilidade. A gente achou até a loja. E aí, quando a gente foi fechar o negócio, a gente se olhou e falou, cara, a gente quer fazer isso? Eu falei, pô, acho que não. Acho que a gente gostaria, talvez, de ter uma franquia. A Érica adoraria tocar uma franquia de chocolate, mas essa não, porque eu fiquei pensando, imagina que chega uma Páscoa, e aí o Paulo, que está aqui conosco, que é da nossa equipe de marketing, vira e fala assim, Gustavo, eu quero comprar um ovo de Páscoa especial para minha mãe. E eu viro e falo assim, olha, então compra na outra loja, porque o meu não era muito bom. Eu falei, cara, eu não quero ter uma franquia ao qual eu não admiro o produto e eu não sou consumidor dele. Exatamente. É exatamente isso aí. E assim, tem outros aspectos, né, às vezes um pouco mais objetivos, que eu acho super importante conversar com o franqueado, que já está operando a rede, né? Se você tem interesse, conversa com a pessoa, vê o que o franqueado pensa do franqueador, como é que é o suporte que o franqueador dá, analisar quantas lojas já fecharam, né? Como é que é o plano de expansão, para ver se não vai canibalizar uma loja a outra. Porque são perguntas super importantes para fazer. E isso eu sei que é um negócio que você respeita, porque nessa época eu virei e falei assim, Marcelo, posso abrir uma Fórmula Animal aqui em São Paulo? Você falou, não tem jeito. Eu falei, Marcelo, tem sim. Ele falou, não dá. Eu falei, então tá bom, então não dá. Então isso eu tenho certeza que a Fórmula Animal respeita. A gente tem regiões, territórios muito definidos e a gente dá muito espaço para o franqueado crescer dentro da rede. Então, nosso franqueado de BH, ele tem 4, 5 unidades ali na grande BH, né? E a gente deu esse espaço para que ele conseguisse desenvolver a primeira unidade dele, ter tempo, constituir, né, recursos e equipe para abrir a segunda, a terceira, a quarta. Isso faz parte de um crescimento sólido, né, de parceria realmente com o franqueado. Caramba, cara, que aula sobre franquia e sobre empreendedorismo. Todo convidado que vem aqui, Marcelo, a gente sempre dá um livro para ele. E esse livro que eu tô te dando hoje é o Equipes Brilhantes. Ele foi a Stone que trouxe ele para o Brasil. Ele fala muito sobre estruturação de equipe, como fazer a equipe trazer o máximo de performance. Eu tenho certeza que a Fórmula Animal, a maioria desses conceitos vocês já aplicam, mas conhecimento sempre legal. Tem uma dedicatória depois aí para você na contracapa. Espero que você goste, que seja uma boa leitura para vocês. Não, com certeza. Sabe que é o segundo livro que tu ia me dar, né? É? O primeiro foi ano passado, que fala da equipe de SEALs. Que eles, o Extreme Ownership. Exatamente. Tá, da Navy SEALs, né? É fantástico esse livro também. Esse livro também é muito bom. Responsabilidade muito bom. Extrema, que é o nome dele em português. Muito bom. Fantástico esse livro que tu me desse, então eu tô já empolgado aqui em ler esse presente. Bom, espero que goste. Cara, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Hoje em dia, LinkedIn, meu e-mail, pela Fórmula Animal, né? Se quiser entrar em contato com a Fórmula Animal, com certeza tem total acesso para falar comigo. Boa. Qual que é o seu LinkedIn? Tá lá, Marcelo Piazeira. Boa, isso maravilha. Aí. Marcelo, muito obrigado pelo papo de hoje. Foi excelente te receber aqui. É um prazer estar contigo. E, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram, @Gustavo_Arantes_, no LinkedIn, Gustavo Arantes, e também na Captas, né? O Instagram da Captas é @captas.io e no nosso site www.captas.io. Sendo que, mensalmente, todos os meses temos um episódio novo para compartilhar com vocês. Obrigado pela presença, foi um prazer ter esse papo aqui com vocês, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para comentar, curtir e compartilhar com quem vocês quiserem. Um abraço!